Nessa quinta-feira, 6 de novembro, a UNB celebrará o simpósio de Lélia Gonzalez, ali no auditório da ADUNB, às 17 horas. E por que essa homenagem é tão importante? Primeiro, é uma homenagem tardia, né? Assim, a gente também tem que reconhecer que a Lélia também, ela é, para além dessa homenagem, né? Ela já é esse corpo político que atravessa, assim, mas que a Lélia já é a própria homenagem, eu acho que eu poderia dizer isso, assim, ela já é totalmente suficiente, né? Eu diria que é até mais que merecido, é uma homenagem necessária, né? Nesse momento. A gente poderia dizer, né, pelo marco que, né, significa os 90 anos do nascimento dela, e também, digamos assim, pelo alcance, né, que é necessário dar à obra, né, ao pensamento que ela nos legou, e a maneira como isso pode ser uma fonte de diversos tipos de pesquisa, né, e de perspectivas de transformação social que são necessárias no nosso país hoje. Você acredita que a obra de Lélia Gonzalez é suficientemente estudada nas universidades atualmente? Não, ela não é suficientemente estudada, né? Claro, né, recentemente um movimento de publicação de seus textos, e isso gera um certo interesse, né? E há diversas pesquisas acontecendo atualmente, né, no pensamento dela, mas se a gente olha o contexto da academia brasileira, né, mesmo no campo das humanidades, né, ainda é um pensamento muito pouco estudado, muito pouco explorado. Eu acho que um sintoma, assim, né, que a gente percebe nesse espaço é que autores como Lélia, durante algum tempo, estiveram em um lugar do acessório, né? Então, eles ficaram em bibliografias complementares, mesmo a Lélia já falando e batendo de frente com um pensamento aí sobre formação do Brasil, que a gente estuda já há algum tempo sem questionar o porquê de estar ali. Então, eu acho que mais do que colocar, né, o pensamento da Lélia para circular nesse meio, é também tirar esse caráter de ter que justificar o porquê que ele tem que estar lá, porque ele mesmo já se justifica, né? Então, concordo, não é estudado. E quando é estudado, às vezes parece que é de um lugar meio do ter que se justificar, explicar, isso é meio ruim, né? Como que o pensamento de Lélia dialoga com as discussões de raça, gênero e classe atualmente? Nossa, todos os espaços possíveis, assim. Como ela também teve uma abordagem ali em relação à militância, a gente consegue ver, por exemplo, na questão das políticas públicas, né, nas políticas de afirmações, como que se dá a permanência de jovens negros na universidade, se a gente for pensar a questão da mulher negra nesse espaço, né. Essa questão é interessante você trazer porque a Lélia, ela não escolheu uma única via, né, ela acreditava que a gente só consegue pensar a realidade brasileira para as classes marginalizadas, que são lidas como marginalizadas, apesar de que não são a excelência, né, que ela traz no discurso, se a gente olhar pelo viés da classe, da raça e do gênero. Se a gente não caminhar pensando essa intersecção, não é possível pensar o Brasil, né? A Lélia, né, ela tem um pensamento claramente interseccional, mas é muito curioso porque isso está definido, né, lá no pensamento dela, desde os anos 70, né? E esse termo foi cunhado, né, lá no pensamento dela, desde os anos 70, né? E esse termo foi cunhado no final dos anos 80, né, e só ganhou mais projeção bem mais recentemente. Perfeito. Então fica aí o convite na próxima quinta-feira, 6 de novembro, no auditório da ADUNB, aqui no Darcy Ribeiro, a solenidade da Lélia Gonzalez como doutora honoris causa.